Darcy. Nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre educação corporativa e aprendizagem organizacional. Tema super interessante e que costuma cair em provas, então vamos lá. Bom, a educação corporativa, ela se refere a uma abordagem estratégica de aprendizado adotada por organizações para desenvolver e aprimorar habilidades e conhecimentos. Esse conceito, observe você, ele vai além do treinamento convencional, abrangendo iniciativas educacionais mais amplas e contínuas. Então, quando a gente fala que a empresa vai adotar um processo de educação corporativa, a gente está falando de ir além daquele treinamento focal, daquele cursinho específico que a empresa vai proporcionar para você, né? Aquele curso específico lá de recrutamento e seleção, né? Ou de alguma habilidade mais técnica, operacionalização de um sistema. Não, a gente está falando de uma cultura de treinamento e desenvolvimento de pessoas que vai ser absorvida pela organização, no intuito de treinar e desenvolver pessoas e fazer gestão de conhecimento, né? E assim, veja que isso engloba não só o treinamento e o desenvolvimento em si, mas engloba também processos de você agregar conhecimento, de você manualizar conhecimento, de você transformar conhecimento tácito em explícito. Então envolve uma série de ações que elas vão muito além de um treinamento pontual. Então a educação corporativa é todo esse conglomerado de ações, todo esse escopo que vai proporcionar uma cultura de desenvolvimento contínuo dentro da empresa, tá bem? Então perceba, né, para você não confundir com mero treinamento e desenvolvimento. Tendo em vista que o principal investimento de uma empresa deve ser nas pessoas, muitas organizações desenvolvem esses esquemas de educação corporativa. E agora a gente vai ver quais são os objetivos, né, de uma empresa, por que uma empresa teria, né, desenvolveria processos de educação corporativa. E o principal deles é por meio da universidade corporativa, que a gente vai ver a seguir, tá? É a principal forma que as empresas adotam de instrumentalizar a educação corporativa internamente, tá? Mas quais são os objetivos? Bom, oferecer oportunidades de aprendizagem que deem sustentação a assuntos empresariais mais importantes. Sim, as pessoas precisam aprender continuamente, então um ambiente de troca, de compartilhamento de informações deve ser criado, né? Oferecer um currículo fundamentado em 3 Cs que a Venato nos traz. Então, cidadania corporativa, contexto situacional e competências básicas. Isso aqui você não precisa decorar, só entender, né? Entenda que a educação corporativa, ela tem um tripé, ela está fundamentada numa cidadania corporativa, ou seja, na necessidade de transformar esse conhecimento num conhecimento compartilhado. Isso agrega valor não só para a organização, mas para os indivíduos, por isso essa noção de cidadania. Contexto situacional, aprender o conhecimento e aprender a aplicá-lo na prática, no seu cotidiano situacional de trabalho, e também competências básicas que todos nós precisamos desenvolver para bem apresentar, para bem gerir, para bem administrar o nosso trabalho, tá bem? Treinar toda a cadeia de valor, então aqui a gente fala de stakeholders, né? Quem precisa passar por treinamento e desenvolvimento? Não é só o funcionário lá, ou o operador de máquina, é toda a equipe de clientes internos e externos, né? Então, todo mundo precisa se desenvolver. Todas as pessoas, né, dentro da empresa, incluindo chefias e diretorias, né, às vezes principalmente eles precisam de desenvolvimento, e todas as outras partes interessadas. Quem são esses stakeholders, né? São os parceiros, clientes, distribuidores, fornecedores. Sim, treinamento para cliente, sim. Às vezes o cliente precisa ser educado acerca do produto que você oferece, quais são as limitações desse produto, ele precisa conhecer quais são as potencialidades e limites daquilo que você está oferecendo. Isso, inclusive, gera desejo, isso gera fidelização daquele cliente, né? Naquele produto. Isso tudo é estratégia de mercado, entra um pouco em estratégia de marketing também. Mas sim, clientes, partes interessadas, acionistas, todos precisam conhecer sobre os processos da empresa em algum nível, né? É claro que o cliente não vai precisar saber como é que a empresa faz na minúcia aí o processo de seleção de pessoas, mas ela precisa saber que tem uma política de seleção de pessoas que busca privilegiar aspectos X, Y, Z para atrair talentos. Isso precisa ser conhecido, tá?
Passar por treinamento conduzido por instrutor para vários e diferentes formatos de apresentação e aprendizagem, esse é um dos objetivos da educação corporativa. Encorajar, facilitar o desenvolvimento de líderes, assumir foco global no desenvolvimento de soluções, obter vantagens competitivas para possibilitar que a organização entre em novos mercados. Então, quem não aprende constantemente acaba estacionando, e as empresas já entenderam isso. E aí, dentro de universidade corporativa, tem um conceito que cai muito em provas, que é o conceito de universidade corporativa, tá? A universidade corporativa não é um local, tá? Não é um campus universitário dentro da organização, não é isso. É um conceito, tá? A universidade corporativa é um conceito, não é um lugar, tá? Então, não é que a universidade vai vir para dentro da empresa. Não na prática, né? Mas em tese, o que acontece? Não é um lugar físico, né? Uma instituição dentro da instituição. É um conceito que visa cuidar da gestão do conhecimento corporativo de modo integral e sistêmico. Então, aqui, por exemplo, em universidade corporativa, as empresas estabelecem trilhas de aprendizagem. Já ouviu falar disso? Que nada mais é do que um roteiro de cursos, treinamentos ou capacitações que determinado funcionário que ocupa determinado cargo vai precisar passar para desenvolver todas as habilidades, competências necessárias para assumir aquela função, né? Então, por exemplo, quando a empresa tem um plano de carreira, né, você entra ali como assistente e você quer chegar à diretoria. Então, para isso, uma empresa que adota o conceito de universidade corporativa, ela vai desenvolver trilhas de aprendizagem ou processos de aprendizagem estruturada, como se fosse a grade curricular de uma universidade, para que você consiga, passo a passo, se capacitar para sair e ir crescendo na carreira, de assistente até chegar lá na diretoria. Então, quando você proporciona isso, você promove transparência na organização e uma cultura de geração de valor por meio do conhecimento e da aprendizagem contínua. Então, as pessoas vão passando pelas trilhas de aprendizagem, pelo passo a passo, né, que envolve conhecimento teórico, técnico, prático, às vezes coaching, mentoring, rotação de cargos, enfim, uma série de técnicas de treinamento e desenvolvimento que são utilizadas de uma maneira sequencial, como se fosse realmente a grade curricular de uma universidade, para que você consiga alcançar e passar por todos os passos de aquisição de conhecimento previstos para que você alcance determinado cargo. Tá? Então, basicamente é isso. Então, uma universidade corporativa ela é desenvolvida para consolidar políticas de educação corporativa, fornecendo treinamento e desenvolvimento contínuos aos colaboradores. Representa um investimento estratégico na aprendizagem e no crescimento profissional, porque, veja, pressupõe, e isso impacta muito na empresa, né? Então, veja, você que tem uma empresa que tem uma universidade corporativa, tem um plano de carreira atrelado a essa forma de educação corporativa, você consegue agregar valor tanto para a instituição quanto para o funcionário. Esse funcionário não vai querer sair da empresa, você reduz rotatividade, reduz custo, consegue disseminar conhecimento, porque as pessoas ficam, né? As pessoas têm interesse de aprender, de crescer, então isso é muito bom, acaba promovendo uma série de crescimentos, né, para a empresa. As universidades corporativas, elas podem oferecer uma variedade de programas, tá? Que variam desde treinamentos, workshops, atividades de desenvolvimento personalizado, e são, no geral, iniciativas que pretendem atender às necessidades específicas da organização, normalmente atreladas a um plano de carreira, tá? Porque vai ter uma sequência, né? Uma trilha de aprendizagem, tá bem? A universidade corporativa, ela deve ser um centro gerador de resultados para a empresa. Então, para que a Venato, colateralmente, as pessoas elas acabam desenvolvendo habilidades do negócio, né? Que vão além daquele conhecimento teórico prático que ela está agregando para trilhar a sua trilha de aprendizagem, né? Então, as pessoas acabam desenvolvendo, por exemplo, a capacidade de aprender a aprender. Sim, se você passa por processos de aprendizagem continuamente, você acaba desenvolvendo essa competência de aprender continuamente, né? E isso é fantástico, né? Pessoalmente para as pessoas, inclusive, né? Comunicação e colaboração, raciocínio criativo, solução de problemas, conhecimento tecnológico,
conhecimento global dos negócios e liderança e também autogerenciamento de carreira. Então, todos esses pontos podem ser desenvolvidos por meio da universidade corporativa, tá bem? E veja que a gente está falando aqui de educação corporativa, universidade corporativa, a gente está falando de formas de aprendizagem organizacional, né? Aprendizagem, ela é um processo de mudança. Aprendizagem, eu vou repetir, grave essa frase porque ela é mágica. Aprendizagem é um processo de mudança. É você sair de um ponto A de conhecimento para um ponto B maior, superado. Então, ocorre alguma mudança dentro de você que fez com que você agregasse um novo conceito teórico ou prático para a sua vida, tá? Isso é incrível, né? É um conceito que eu adoro, porque sempre que a gente muda, a gente aprende, e é muito importante estar em movimento. Nós pessoalmente e também a organização. Então veja, a aprendizagem organizacional, ela também ocorre por meio de mudanças organizacionais promovidas pelas pessoas, provocadas por estímulos diversos e mediado pelas emoções. Ela é capaz, a mudança, de gerar não só mudança individual, mas também organizacional. Sendo um processo dinâmico, a aprendizagem transcende a mera assimilação de informações e cultiva uma cultura que valoriza aprendizagem contínua. Então, empresas que investem em aprendizagem organizacional, elas estão investindo nelas mesmas, não é nenhum favor que elas estão fazendo para ninguém, mas quando você estimula pessoas a aprenderem continuamente, as mudanças acontecem, tá bem? Aprofundando o conceito, dizemos que a aprendizagem ocorre de modo formal ou informal, tá? A aprendizagem formal, ela ocorre quando existe um processo de aprendizagem estruturado e formatado. É o caso, por exemplo, da universidade corporativa. Então, quando uma organização adota a universidade corporativa, ela está adotando um modelo de aprendizagem formal organizacional. Ela está desenvolvendo um modelo de treinamento que tem passos, que tem uma trilha de aprendizagem que vai ser seguida formalmente. É um curso estruturado, em que você sabe o que está sendo estudado, tem um certificado lá no final, né? Tem literaturas recomendadas, tem um passo a passo a ser desenvolvido, tá? Então, esse é o processo de aprendizagem formal. E o processo de aprendizagem informal é aquele que você adquire diariamente na empresa, diariamente aqui estudando para concurso, né? Claro que você está passando por um processo formal de aprendizagem, mas é aquela, a aprendizagem formal é aquela que ocorre independentemente de um curso estruturado ou de um treinamento estruturado, né? Então, por exemplo, quando você assumir o teu cargo público, você vai sentar lá do lado de outra psi, de outro psi, que vai te passar todo o passo a passo do trabalho, de uma maneira informal, né? Olha, aqui dentro as coisas funcionam da seguinte forma, né? Olha, a nossa chefe, o nosso chefe adota a seguinte metodologia de trabalho. Por aqui as coisas funcionam assim. Ah, senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar como é que faz esse relatório aqui, ou esse laudo, como é que a gente faz. Então, tudo isso, essa forma informal, né, que uma pessoa senta do teu lado e te passa um conhecimento, que é muito comum quando a gente entra num trabalho novo, isso é conhecimento informal, tá? E é muito rico dentro da empresa, é o que mais acontece no dia a dia da empresa, afinal, é o dia a dia. Poucas vezes você para dentro da empresa para um treinamento formal. Hoje, às 9 horas, a gente tem um treinamento sobre comunicação não violenta, né? É um treinamento estruturado. Mas no dia a dia, você aprende diariamente, informalmente, com todo mundo. Você aprende com o teu colega, com a tua chefe, com a pessoa lá do outro setor. Você aprende sobre como as coisas funcionam, como se posicionar, como operacionalizar os conteúdos do teu trabalho, etc. Tá bem? Isso é aprendizagem informal. Esse é um conceito trazido por Zanelli, né, e o autor ainda fala o seguinte, o impacto da aprendizagem organizacional, né, para os indivíduos e para o seu desenvolvimento profissional. A falta de instruções, de objetivos claros, de desempenho de feedbacks dificulta a aprendizagem formal ou informal no trabalho. Da mesma forma, a falta de oportunidade de praticar repetidas vezes uma nova habilidade ou mesmo a insuficiência de recursos na empresa são fatores que obstaculizam
obstaculizam a aprendizagem formal e informal, né? Então é o caso, por exemplo, de um chefe mais tirano que vai chegar para você, te passar uma vez, né, como é que um procedimento deve ser feito, e você nunca mais vai ter contato com aquilo, e ele espera que você desenvolva perfeitamente igual ao fulano que está ali há 10 anos fazendo a mesma coisa todo dia, né? Então, alguns ambientes organizacionais, eles não proporcionam, eles não disseminam uma cultura de aprendizagem organizacional. Então, é muito importante observarmos, né, Zanelli sempre faz essa reflexão mais voltada para a psicologia organizacional do que para a gestão de pessoas, né? Zanelli vai nos chamar a atenção para esse ponto, de que é necessário haver um ambiente que favoreça a aprendizagem, né? Você não vai sair de um treinamento imediatamente pronto, expert em aplicar aquele conhecimento que você aprendeu ali. Não, você vai precisar de tempo, você vai precisar de estrutura, você vai precisar de apoio, né? Tanto material quanto organizacional, né? Então, algumas empresas não favorecem a aprendizagem, é por isso que é preciso disseminar uma cultura que favoreça a gestão do conhecimento, tá bem? Bom, ficamos por aqui então. Bons estudos, até a nossa próxima aula.